Paz do Senhor? Amém? Amém? Vamos à palavra então. Quando eu estava com uma coisa queimando no meu coração há muito tempo, ela já foi introduzida aqui essa noite. Acredito que Deus já tem trabalhado em alguns corações. Mas o tema dessa mensagem hoje é ansiedade. E eu quero que levante a mão aqui quem tem passado por momentos onde a ansiedade tem afligido vocês. Levanta a mão, rapidinho. A minha mão não é só para vocês verem como levanta a mão. Eu também tenho passado por alguns momentos onde essa inquietação me pegou de jeito. E quando a Bíblia fala sobre ansiedade, ela não fala sobre o transtorno. O transtorno é uma coisa, o transtorno de ansiedade, doença, né? Você não vai estar pecando por ter esse transtorno. Isso é uma coisa que é tratável, tem solução. Mas a ansiedade que é relatada na Bíblia através de Jesus é sobre as preocupações do dia a dia. O que você vai comer, o que você vai beber, pelo menos foi os exemplos que ele apontou naquela época. Mas hoje em dia seria, o que eu vou estudar quando eu sair da escola? Eu estou estudando isso, mas eu não estou gostando, o que eu vou fazer? Eu já comecei, eu já estou fazendo 2 anos disso, eu não estou gostando, o que eu vou fazer agora? Eu já usei muito tempo da minha vida nisso. Meu Deus, a proposta de emprego que eu quis não deu certo, o que eu faço agora? Meu Deus, fulano não gosta de mim do jeito que eu gosto dela, o que eu faço agora? Essas inquietações que ele tinha relatado. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu gostaria que vocês reclinassem sua cabeça e a gente vai orar mais uma vez por essa mensagem. E eu gostaria que... vocês oraram por mim, agora eu vou orar por vocês. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que vocês estendessem suas mãos como se fossem receber um presente. Porque vocês vão. E eu vou orar por vocês agora. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome em nosso meio. Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em Tua presença para ouvir o que o Senhor tem a falar. O Senhor conhece a expectativa de cada coração aqui. O Senhor conhece os processos, as lutas, Pai, tudo que eles têm passado. E eu não sei. Por isso eu gostaria que essa noite eu falasse aos ouvidos deles e o Senhor falasse aos corações. Que, Pai, em nome de Jesus, eles possam abrir os seus corações para que o Senhor tem para eles essa noite. Que eles gerem expectativa, Pai, e tenham fé que é o Senhor que está falando. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que todo impedimento saia agora em nome de Jesus. Tudo que possa interferir e desviar a atenção deles ao que o Senhor vai dizer, saia agora em nome de Jesus. E que nós possamos ter olhos e ouvidos voltados para você essa noite. Em nome de Jesus, abençoe essa palavra, que ela possa gerar frutos de vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gente, se eu falar amém, vocês não falar amém, não vai dar certo. Um monte de gente fala isso, mas eu sou um pouquinho carente. Assim, eu preciso de um feedback, um retorno. Antes de eu começar com toda a explanação, eu vou fazer uma vez só para ver se todo mundo lê. Tá ligado? Para quem não entendeu, toda vez que eu falar, tá ligado? Vai todo mundo fazer uma salva de palmas, rapidinho. Quem tá com a namorada do lado já te solta a mão, que não vai dar certo isso. Vocês não vão ter essa agilidade toda pra bater palma e fazer responder o meu. Tá ligado? Olha que legal. Mais uma vez, tá ligado? Bonito, bonito. Isso é uma ferramenta de atenção e pra acordar quem tá dormindo. Eu vou ver daqui, se eu ver alguém piscando assim, tá ligado? Aí, se eu falar isso é porque você sabe que eu tenho alguém dormindo. Ou tem alguém com atenção em outro lugar. Primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Ninguém está com a Bíblia, está com o celular. Tem gente com Bíblia aqui, vocês são crentes, ó. Vocês são crentes, parabéns, levanta aí para todo mundo ver o que é uma Bíblia. Ó, isso é uma Bíblia, tá bom? Tragam nos próximos, e se vocês frequentarem das igrejas, tragam também. Eu sou um hipócrita, eu esqueci a minha, eu peguei uma emprestada. Só um momentinho. Ok, Mateus 6, 25. Jesus, durante o Sermão do Monte, ele começou a falar sobre todas as coisas todos os aspectos da vida de um ser humano daquela época. Tudo que poderia afetar, tudo que poderia desviar a atenção, tudo que eles estavam fazendo de errado. Ele foi para espremer a ferida mesmo. E naquela época, muito do que eles faziam e o que tirava o foco deles das coisas do reino de Deus eram as preocupações dessa vida. E é assim que esse momento está destacado aqui. As preocupações da vida. Jesus disse: portanto, eu digo,
Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida, quanto ao que vestir, isso não é vida. Mais importante que a comida é o corpo, e mais importante que a roupa. Então, eu me confundi, perdão. Mas ele falou assim: a vida de vocês não é mais importante que a comida, que a roupa que vocês vão vestir, que o trabalho de amanhã. Não é mais importante ter essa vida? Então isso deve ser preservado. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, não é aquele cara ali, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Vamos parar por aqui. Então ele começou a explanar sobre como a nossa preocupação é inútil. Não adianta de nada. Nada mesmo. Você ficar preocupado com alguma coisa não quer dizer nada nem sobre você. Só para começar. Isso é uma coisa que, essas inquietações, tudo que acontece no nosso coração, ele estava falando, vocês não vão conseguir fazer nada se vocês só ficarem preocupados e ressentidos e isso ficar atormentando vocês. E isso é ansiedade. Portanto, não andeis ansiosos. E assim, o que seria essa ansiedade? No sentido original, no bruto, seria um estado de inquietação no espírito, onde você sofre instantaneamente, assim, constantemente, ao projetar futuros inexistentes. Essa seria uma boa definição. Você começa a pensar em uma situação diferente que você nunca viveu, ou em coisas que outras pessoas disseram que te machucaram você no seu passado, e você começa a projetar um futuro que você fica nervoso, que você fica inquieto. Isso começa a mexer na sua cabeça durante o tempo. E você não consegue relaxar sobre nada. Então vamos lá. A situação que eu enfrentei um período curto de ansiedade. Eu estava terminando o ensino médio e eu não tinha ideia do que eu ia estudar. E eu fiquei ansioso, e toda vez que alguém tocava nisso, eu ficava mais nervoso ainda. Isso começava a ficar ali me perturbando, e eu ficava muito nervoso. Aí eu virei, pedi a Deus e falei: Deus, eu estou atuando nessa área atualmente, mas eu não sei se é isso que eu quero. Confirma no meu coração. Confirma no meu coração o que você quer para mim. E ele foi direcionando até que hoje eu já sei o que eu quero fazer, já está tudo encaminhado, mas foi questão de tempo. Foi uma viradinha de chave. E em Filipenses, só um minutinho, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala um jeito que a gente pode fugir dessa ansiedade, dessas coisas que perturbam o nosso espírito. Eu acho que eu passei a cal errado. Só um momentinho. Ih, rapaz. É importante deixar tudo isso preparado antes, né? Ora aí, gente, intercede por mim. Enfim, em Filipenses ele vai dizer que pra gente não andar ansioso novamente, você fica, não, é a mesma coisa que o cara chegar pra mim e falar, não fica ansioso, e sair andando. Não, mas como que eu vou fazer isso? 4, 3? 6. 6, perfeito, obrigado, Estevam. Nossa, eu tô uma bagunça aqui, eu fiquei nervoso, gente, aí. Perfeito, 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Perfeito. Uma pausa aqui. Quando você se encontra nesse momento, onde está tudo incerto, onde você não sabe de nada, quando você não tem como saber do futuro, está tudo desmoronando, o que o apóstolo disse é, apresentem suas súplicas, oração a Deus. Então basicamente, recorre ao único que pode resolver essa parada para você. Nele está a solução. As suas inquietações e comoções não vão servir de nada, mas Ele pode resolver. Isso não só em relação a uma situação da sua vida, mas por toda ela. Como eu e o Patrick cantamos aqui, eu não tenho nada dentro de Deus. Tudo que eu tenho hoje pode sumir. Vocês conhecem a história de Jó? Jó ele tinha tudo. E do dia para a noite ele não tinha mais nada. Mas ele falava, louvado seja Deus.
Deus foi a única coisa que permaneceu. E Ele é a única coisa que Ele poderia ter. Tá ligado? É pra vocês ficarem atentos. Tá ligado? Deus era a única coisa que tinha permanecido na vida de Jó. Mesmo com ele perdendo tudo. Mesmo com tudo sendo incerto. E o mesmo se mantém na vida de vocês hoje. Jesus não disse, Ele não alimenta os pássaros e veste as flores. Por que seria diferente com vocês que são filhos e filhas de Deus? Mas eu não acredito nesse Deus, Gabriel. Eu não tenho nem certeza se eu acredito no que você está falando. Eu sou daquele tipo de cara na escola que debate com os crentes, porque eu sou ateu. Porque esse é Deus, porque tem fome não sei aonde, por que acontece não sei aonde, porque... Mas eu vou falar uma coisa que você talvez não saiba sobre esse Deus. Ele acredita em você. E Ele acredita que existe algo muito melhor para a sua vida do que viver incerto sobre tudo. Pode voltar ao versículo, por favor? Filipenses 4:6, rapidinho. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O que seria essa ação de graças? Agradecer. Ser grato por onde você está. Porque uma das coisas que mais impulsiona a ansiedade hoje em dia é a ingratidão. Você não está satisfeito com o lugar que você está. Você quer mais coisa. E ao invés de você apresentar isso a Deus, você fica assim, eu não gosto. Eu não gosto de fulano que fica perto de mim. Eu não gosto dessa pessoa. E você começa a botar defeito em tudo ao seu redor, sendo que é você que está ali incerto, ansioso, ingrato sobre a sua situação atual. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida, em relação ao seu relacionamento com os seus pais, na sua escola, com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, em tudo. Você fica ingrato, você não quer estar ali, você começa a projetar coisas sobre as pessoas que estão ali, porque por mais que você diga que você não liga, a gente sabe que você liga sobre o que os outros falam de você. E você baseia suas expectativas e incertezas em pessoas que não podem fazer nada. Namorados e namoradas baseiam sua felicidade no outro. Isso é um grande erro. Depositam a sua fé, a maneira como eles vão ficar constantes em Deus, no seu grupo de jovens. Aí uma pessoa faz uma coisa errada, não quero mais. Não, porque eu fui muito magoado na igreja. Eu não estou desconsiderando a dor de ninguém. Só estou falando que a sua fé, a sua busca não estava no lugar correto. Porque com ação de graças, com gratidão e com certeza, com plena fé, essa sua ansiedade, essa sua dor devia ter sido apresentada a Deus. Todo esse seu desabafo que você chegou com vários gatilhos para falar mal de outra pessoa, devia ter sido apresentado a Deus. Tudo isso deveria ter sido apresentado a Deus. E Ele teria te ajudado. Porque quando nós apresentamos nossas súplicas e orações diante de Deus, com ação de graças, o próximo versículo... Um dia, e a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que acontece. Quando você apresenta tudo que tem te preocupado, tudo que tem martirizado o seu coração, tudo que tem acabado com você diante de Deus, com orações e súplicas, o Espírito de Deus vem sobre você e te dá a paz que excede todo o entendimento. E por meio dessa paz você encontra uma solução para sair dessa situação. E por meio dessa paz a vontade de Deus é revelada a você. E o que seria a vontade de Deus para você? Só o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que sai disso está errado e não vai ser tão bom assim. Quando nós estamos incertos e ansiosos a respeito de algo, nós usamos o pecado para abafar essa incerteza. Nós usamos o pecado para abafar esse grito interno de desespero que está dentro da gente. Vocês estão ligados? E isso fica doendo ali dentro. E você fica cansado de lutar. E você luta sozinho há tanto tempo contra isso. Contra essa ansiedade, essa incerteza, esse medo de ficar sozinho. E você fica lutando, e você fica fadigado, e você não encontra mais coisas para lutar. Aí você sai, você pensa que se você ficar perto dos seus amigos, com eles fazendo você rir, você não vai pensar nessas coisas. Você pensa que com o seu grupo da escola são os caras que morreriam por você, ou você pensa que sim. Você não precisa ser a pessoa que você é quando você está sozinho. A pessoa que não consegue dormir, que fica perturbada à noite, que chora quando ninguém está vendo, que esconde as dores por trás de um humor, talvez. Tudo isso pode ser apresentado a Deus. E você não precisa usar o pecado como alternativa de fuga. O pecado nunca deve ser apresentado a você como... Ele sempre é, na verdade, apresentado como uma alternativa de fuga. Mas Deus está ali de braços abertos, só esperando. Vem, eu estou vendo o que você está passando.
Eu estou vendo essa dor. Eu estou vendo essa chateação. Você pensa que não, mas eu estou bem aqui. E por que você não vem para mim? Ele pergunta. Por que você não vem para mim? Você olha e fala, mas Deus não liga para mim, olha tudo que aconteceu comigo. É claro que Ele não liga para mim, eu já fui humilhado na casa dele. Pessoas de lá, da casa dele me machucaram, é claro que Ele não liga para mim. Sendo que é uma opção sua voltar para Ele no momento que você quisesse. Existe uma brincadeira que eu já ouvi, mas existe uma razão para Jesus ter sido crucificado assim. Ele está de braços abertos para você. Não para aceitar seus pecados ou os seus maus costumes, mas para te lavar, para te tirar dessas trevas. No começo do livro de João ele vai falar, e as trevas venceram sobre a... Eita, misericórdia! E a luz triunfou sobre as trevas. E a luz triunfou sobre as trevas. E é essa luz que permanece até hoje, desde o dia do sacrifício, de braços abertos para você. Para que você, com ações de graça, e orações e súplicas, venha para Ele e fale tudo o que tem acontecido. Quando Jesus, um pouquinho antes dele morrer, Ele falou com os discípulos, eu vou me entregar e eu vou morrer. Aí os discípulos, não, você ficou aqui 3 anos com a gente viu um morto ressuscitar, a gente viu um aleijado andar, a gente viu um monte de milagre. E o Pedro andou sobre as águas. Você está falando que você vai morrer? Como assim? Jesus devolveu, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Quem seria esse Consolador? Eita misericórdia! Quando Jesus se absteve da sua presença física aqui com a gente, Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, alguns falam que é aquela vozinha que fica no fundo só falando, aquela vozinha que, sabe, nos desenhos fica um diabinho e fica um anjinho. O Espírito Santo seria aquele anjinho que fica do seu lado falando, orientando o que você deve ou não fazer. Mas ele, segundo Cletus, um filósofo antigo, ele é o ajudador, ele é o auxiliador. Ele que vai te capacitar a sair do seu lugar e buscar a Deus. Esse é o Espírito Santo. E também em momentos como o de dor, que você está chorando, que é normal acontecer, não deveria ser frequente, mas é normal, Ele vai lá e enxuga suas lágrimas. E quando você apresenta a Deus, você fala, Deus, vem aqui, por favor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho, eu já tentei, eu quebrei a cara mais de uma vez, e eu não consigo sozinho, me ajuda. E Ele invade o seu coração com paz. Eu não sei se você já fez essa oração que eu acabei de ensinar antes, mas ela é muito frequente na minha vida. Eu sou que nem Moisés e o povo de Deus no deserto. Deus, sem você eu não vou. Não tem outra. Eu sou medroso. Eu tenho medo. Eu estou com medo de estar aqui agora. Eu estou um pouco tímido. Mas eu falei, Deus, sem você eu não vou. Eu fiquei um pouco ansioso para vir aqui ministrar essa palavra. Eu não estou preparado, eu não falo bem, já tem gente mais capacitada do que eu, mas eu falei, tá bom, eu vou. Porque o Espírito Santo falou assim, tem alguma coisa no seu coração queimando para falar. E eu vou com você. E desde o início desse culto ele veio abrindo o caminho. A Bianca deu testemunho dela aqui, falando sobre a pressão sofrida pela sociedade, sobre os seus amigos, para você ir procurar outras coisas, e talvez trabalhar, talvez ficar bodybuilding, sei lá, qualquer coisa assim, mas... Não, foi um exemplo. Mas outra coisa que afasta a gente de Deus, uma coisa que atormenta a gente todo dia, são as vãs filosofias. Não sei se vocês já ouviram falar disso. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque existiu do nada um monte de gente querendo te ensinar como tocar a sua vida. Então ele fala, amigo, vamos lá, olha essa igreja aqui. Você está vendo? Igreja, né? Tudo é chato. Para começar, com um cara falando coisa que eu não entendo, cuspindo, gritando, tô com susto o tempo todo. Né? Aí. Lá não é legal. Vamos para essa balada aqui, vamos para essa festa aqui. Sei que é um exemplo genérico. Mas vamos sair, vamos curtir, cara. Você é jovem, mano. Você é jovem, pra que você aprender isso? Você vai casar? Não, você vai casar?
Você tem quantos anos? 20, por exemplo. 20 anos você quer casar? Como assim? Você nem aproveitou? Aproveitar o quê, cara? Aproveitar um monte de mina aí, um monte de pessoas aí, um monte de caras aí. Imagina, tá flexível essa... É para vocês imaginarem um lugar, essa pessoa que está ouvindo. E essas seriam as vãs filosofias, essas coisas que também trazem irritações. Porque do nada, um dia você vai sair do ensino médio, você vai ver que a vida não é talvez antes até você vai perceber que existem coisas que você precisa fazer. E aí vão começar, e aí, cadê a faculdade? E aí? Cadê? E o curso? Cadê? Não vai namorar não? Não vai casar nunca? Isso começa a gerar aquele monte de coisa, aquele monte de informação. Gabriel é isso aqui, Gabriel é aquilo lá. Cadê? E você começa a ficar com uma síndrome de que você tem que ser produtivo o tempo todo, que você tem que fazer tudo o tempo todo, tem que ajudar todo mundo o tempo todo. E Paulo diz, tenham cuidado com as vãs filosofias enganosas. Você não nasceu para ter um bom emprego, você não nasceu para ser uma pessoa famosa e conhecida, você não nasceu para esse tipo de coisa, você nasceu para conhecer Jesus. Deus criou o homem no intuito do homem ter um relacionamento com Ele. Essas coisas não passam de distrações que o inimigo envia para roubar a sua atenção do foco real. Porque se você não está focado em Deus, se Ele não é o centro da sua atenção, o centro do seu culto, qualquer coisa é. E qualquer uma dessas coisas tem um potencial de te acabar com você, destruir você. Na sua vida profissional, no seu relacionamento com as pessoas, vocês sabem, pessoas erram. Pode ser a pessoa que você mais confia, essa pessoa tem o maior potencial de te machucar. Todo mundo sabe que o que eu estou falando é verdade. Então como que você vai passar uma vida inteira depositando sua fé e suas esperanças em pessoas? Tem como? E ficar bem no fim disso tudo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão ligados? Não tem como. Por isso ele diz, cuidado com as vãs filosofias, porque tudo que não está aqui e que estão ditando como regra para você viver, vai te levar para a morte. E eu não digo morte de morrer mesmo, morrer, cadáver. Eu falo morte na vida mesmo. Você vai começar a viver e os dias não vão passar. Você vai ficar torcendo por uma sexta-feira, por um final de semana, por um feriado, pelo momento que você vai conseguir bater o ponto e ir embora do trabalho ou da escola. Você vai falar, não vejo a hora de sair da casa dos meus pais. Que saco. A vida vai ficar isso para você, vai ficar um tédio. Você vai precisar de alguns momentos específicos de felicidade, porque quando eu estou com essa pessoa aqui, eu sou feliz. Nossa, porque quando eu estou com ela, eu posso me abrir, eu posso expor quem eu sou de verdade. E momentos e circunstâncias vão virar a sua base, vão virar o seu descanso. Só que momentos acabam, circunstâncias somem, mas Deus permanece. Por isso que as suas esperanças, os seus melhores momentos e as suas expectativas têm que estar nele. No versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude e divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Plenitude também interpretada como paz. Quem está comigo? Eita, que Deus está. Tá ligado? Se vocês se sentirem mal. Então, o que o apóstolo quis dizer nesse versículo 9 e 10? Que em Cristo, quando você está nele e ele em você, você tem essa plenitude, você tem essa paz, que excede todo o entendimento. No livro de Tiago vai dizer que aquele que não pede com fé é levado e agitado pelo vento como o mar. E aquele que não tem fé é inconstante em tudo que faz. Fala rapidinho essa palavra comigo. Inconstante. Inconstante é você não permanecer no mesmo. Toda hora mudar. Então toda hora os seus princípios mudam, toda hora os seus valores mudam, toda hora você muda quem você é. E quando você está em um grupinho, você fala diferente, você anda diferente, você se respira diferente, porque você é inconstante, ou seja, você não tem uma base, você não tem uma fé. Se você vem na igreja há 3, 4 anos, 2 anos e Deus ainda não é sua base, não é sua fé, existe algo que tem que ser analisado nesse relacionamento. Se você precisa mudar o jeito que você fala com seus amigos e com seus pais, existe algo que precisa mudar no seu relacionamento com Deus.
Se você muda a maneira que você se veste quando você vem na igreja, quando você está fora da igreja, existe algo que você tem que rever no seu relacionamento com Ele. Pois as vãs filosofias corrompem. Mas quando você está em Cristo, a paz que excede todo o entendimento reina. E o seu relacionamento com Ele, a santidade no seu relacionamento com Ele deixa tudo mais leve. Tem gente que fala, mas é muito pesado. Servir a Deus é muito pesado, eu não posso fazer as coisas que eu quero. É muito difícil manter. É muito difícil ficar ali todo o tempo sendo certinho, sendo bonitinho. Não é sobre isso. Não é sobre não pecar. Olha aí, como ele falou. Não é sobre não pecar. Mas toda vez que isso acontecer, você recorre a quem? A Deus. Quando Deus teve que lidar com o primeiro pecado da humanidade, sabe o que Ele fez? Ele não esbravejou, Ele não fez cair raio do céu, não desceu bola de fogo, Ele não falou, por que vocês fizeram isso? Eu deixei um jardim para vocês, vocês me traíram. A pergunta foi, aonde vocês estão? Se não na minha presença. E até hoje Ele mantém essa pergunta. Estevão, para de me julgar, pode ver isso, você vai achar coisa assim, ó. Foi isso que Ele quis dizer. Aonde estão vocês? Deus, Ele tinha o costume de todo final da tarde, assim, do final do dia, Ele encontrava Adão, Ele caminhava com Adão, e nesse dia Adão não estava lá, porque Adão sabia que tinha pecado. Então o pecado nos afasta de Deus, mas não porque Deus evita a gente, mas porque nós sabemos que fizemos errado. Então entenda, não importa o quanto você erre, cara, não importa o tanto que você pise na bola, se você chegar aqui e tocar em Jesus, você não vai sujar Ele vai limpar você. Você tem que buscar de todo o seu coração. Porque a fé, isso aqui, essa cruz, ela não é só um símbolo. Não é só uma coisa para você falar, agora eu estou com Jesus, bro. Postar uma música bonita nos seus status. Isso é uma coisa que tem que ser o centro da sua vida. Se você não viver por isso, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu não gosto de focar nessa última parte, de todas as coisas. Busca em primeiro lugar, e isso vai fazer sentido para vocês. Eu quero simular um diálogo aqui. Eu preciso de um voluntário para me ajudar. Mateus, vem aqui, Mateus. Eita, glória. Por que eu? Eu te amo, amigo. O Espírito Santo te escolheu, vai lá. Tu é o escolhido. Tá bom. Vamos supor que o Mateus é um cara que já experimentou muito de Deus em retiros, em cultos, em congressos, em todo esse tipo de coisa, mas depois ele não começa a ficar tudo normal para ele. Ele não começa a ver Deus da mesma maneira, alguns ideais do mundo começam a corromper os costumes dele, e conforme ele vai pecando, ele vai se escondendo cada vez mais da presença de Deus e vai tirando Deus do foco. E aí ele chega em mim e tem esse diálogo comigo. Cara, eu acho que a igreja não é pra mim. Por quê? Não teve roteiro. Porque eu não estou sentindo mais Deus como eu sentia antes. E quando alguém chega em mim e fala isso, sabe a primeira coisa que eu pergunto para ela? Como está a sua vida de leitura bíblica e oração? Obrigado. Vamos para mais rapidinho, gente. Tá ligado? Por que eu pergunto isso? Porque isso não são práticas religiosas. Isso é uma construção de relacionamento. Se o Deus é invisível, é o Espírito que você não vê, você fala com Ele através da oração. Se Deus Pai também é invisível, o Espírito que você não vê, você ouve Ele através da Bíblia. E como que você constrói um relacionamento sem falar com uma pessoa, sem se comunicar com ela? E como que você vai fortificar esse relacionamento se você não escuta a voz dela também? Então é claro que um monte de coisa que eu estou falando aqui não faz sentido. Você não conhece o Deus que eu estou falando. Ele não é seu amigo íntimo. Você não tem um relacionamento com Ele. Como que isso vai fazer sentido para você um dia? Como que você vai conseguir se manter fixo nessa igreja se isso não é uma verdade no seu coração? Essa busca diária, essa renovação diária por meio de um devocional, período de oração, de leitura bíblica, que mantém a gente aqui, que mantém a gente forte e vigilante, que mantém a gente em paz. Tem um missionário que eu gosto muito, o nome dele é Luca Martini, que ele chama os momentos de devocional dele de respirar.
Porque se ele não respirar, ele não vive. E lembra que eu falei lá atrás, que se você se desvia dos bons costumes, dos bons costumes da palavra, e começa a seguir as vãs filosofias, isso vai te levar para caminhos de morte? É isso. É isso. Com Jesus nós temos a vida plena. Eu não estou falando que depois que você aceitar Jesus, o que você começar a orar todo dia e lembrar todo dia, as dificuldades não vão vir, elas vão, mas vai ter alguém junto com você. Vai ter alguém junto com você para topar tudo isso. Tudo isso. Pois Jesus disse um dia: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Descanso, alívio, em algumas interpretações. Então tudo isso que tem se manifestado na sua vida de maneira negativa, que tem sido um breu total na sua vida, ele fala: venha a mim, deposita tudo isso em mim, tudo que está te preocupando, tudo que está te machucando, e eu vou te dar descanso. Ele disse isso há 2000 anos atrás, e eu repito isso para mim todo dia, para mim não esquecer, que meu lugar de descanso é nele. Descanso não é só fechar os olhos e dormir e desligar sua mente de tudo que está acontecendo, até porque você não consegue. Até quando você está dormindo, você tem sonhos e sua mente continua a trabalhar, não 100%, mas quando você está com Deus, quando você apresenta tudo a Ele, num culto, num devocional, em uma reunião, e Ele te oferece o descanso, o descanso do seu espírito. Essas lutas que você trava sozinho, que ninguém vê que você está travando, sobre quem você é, sobre o que você tem que fazer, Ele te dá descanso e paz para resolver tudo isso. Ele oferece tudo isso para você, e Ele está de braços abertos até hoje. Até hoje. E não pense que Deus não olha para você, não liga para você, pois pessoas te convidaram, não é? Se você não esteve aqui. Pessoas te chamaram, não foi? Essa pessoa te ama e Deus te ama ainda mais, porque Ele te deu uma chance de ouvir o que Ele tinha para falar para você. As pessoas certas estão aqui porque precisavam desse recado de Deus. Eu estou aqui, eu estou vivo e eu quero te salvar, eu quero te ajudar. Mas para isso você tem que depositar tudo em mim. Senão não vai fazer sentido, nunca vai fazer sentido, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Ainda que você se case, se forme, realize todos os seus sonhos, não vai ser suficiente. A gente sabe o tanto de testemunho de artistas que ganharam o mundo e dinheiro e fama, falam, eles estão vazios. Isso não vai trazer felicidade para vocês. Objetos, coisas não vão trazer essa felicidade, essa plenitude. Existia uma mulher samaritana que todo dia em um horário ia pegar água num poço. Ela era samaritana e ela era mal olhada por algumas mulheres judias daquela época. Então ela evitava ir em um certo horário, que era mais movimentado, e ia sozinha, no horário mais quente do dia. E um dia ela chegou lá e estava Jesus, sentadinho assim, de boa, só esperando. E essa mulher já tinha tido inúmeros relacionamentos, ela já tinha procurado a felicidade em inúmeros lugares, mas Jesus falou: mas se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. A Bianca e o Paulinho falaram aqui que depois que eles começaram a frequentar esse meio, entender um pouco mais sobre Jesus, eles não tiveram mais vontade. Esse muro não era mais uma incerteza, era uma decisão: eu vou ficar com Ele. Porque a partir do momento que eu tomei dessa água, que eu provei disso, eu não tenho mais sede. E não existe mais um vazio dentro de mim. Tá ligado? Não existe mais um vazio dentro de mim, porque Ele preencheu. Ele preencheu. Em Eclesiastes vai dizer que dentro do homem existe um entendimento sobre a eternidade que a gente não consegue compreender, mas que somente Deus pode responder. Dentro de nós, você já nasce com isso. E o homem busca a resposta no espaço, na ciência, em todas essas coisas, mas só Ele pode responder. Como você pode entender sobre onde você vai ou o que será da sua vida se você não conhece quem começou ela? Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Ele te selecionou e te separou para que em um momento você chegasse até Ele e apresentasse tudo que tem de dificuldade da sua vida. Todas essas más sensações, esse medo, esse vazio, tudo isso, para que você fosse salvo. A Bíblia não é só um conjunto de regras para te limitar de viver uma vida incrível aqui na Terra. Tudo que Deus fala que é pecado, tudo que Ele fala que
que ele não gosta, que ele odeia, são coisas que vão te machucar. Alguma hora vai te machucar. No começo parece bom, mas não é. É uma ilusão, é uma vã doutrina. Por um exemplo, fala para honrar seus pais. Alguém aqui acha que é legal conviver na casa de 2 pessoas que você não gosta e que você tem problema? Não é bom, né? Mentir é legal? Tem perna curta, uma hora você vai se lascar, inevitável. Matar, não precisa nem falar. Roubar, esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. E todas as outras, você ainda vai sentir cansado e sobrecarregado, você ainda vai sentir que existe algo faltando. E você vai continuar procurando no lugar errado, em pessoas erradas, você vai continuar procurando, tendo essa busca e cada vez mais. Só que nunca vai acabar. A sua busca nunca vai acabar enquanto você não entender que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele te criou para você ter um relacionamento com Ele, para ter a melhor vida possível aqui. E quando morrer, ter uma vida ainda melhor, que vai durar para sempre. Para sempre. Vida eterna. E eu entendo que existem pessoas aqui que durante momentos de ansiedade, durante momentos onde tudo parecia incerto e vocês queriam apenas que esse momento acabasse, eu queria chamar a banda. Eu não vou me prolongar muito. A banda está aí? Cadê os músicos? Opa, gente bonita. E pessoas, eu não entendo muito bem do assunto, por isso eu não vou me arriscar tanto nisso, mas existem pessoas que em suas inquietações de espírito, durante essa ansiedade, essa incerteza sobre quem são e para onde vão, se cortam, se mutilam, se ferem. Eu acredito que se o Espírito Santo falou comigo a respeito disso, é porque tem alguém aqui que fez isso essa noite. E existe um momento na palavra onde é apresentada uma mulher a Jesus e ela havia sido pega durante um pecado. Ela era adúltera. E em algum momento ele diz para ela: onde estão seus acusadores? Ela fala: nenhum ficou aqui. Ele falou: eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Você é limpo. A partir do momento que Jesus toca você, que Ele fala com você, Ele te limpa de todo o mal. Tudo. Você é lavado para viver uma nova vida com Ele. Você não será julgado. Você não vai ser rechaçado, mas você é bem-vindo para viver essa nova vida com Deus. Onde estão seus acusadores, eu pergunto. Ele também não nos condena. Vai, não peques mais. Fica comigo. Fica perto de mim. É tudo o que eu quero. Como eu falei em Tiago, a palavra de Deus, como eu falei mais cedo em Tiago, a palavra de Deus diz: se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Se aproxima dele antes. Tem essa busca, tem esse testemunho para contar. Eu busquei e o Deus que criou o mundo me respondeu. E o Deus que me resgatou de quem eu era antes falou comigo. Ele é real, Ele existe, Ele atua até hoje. Essa comoção e essa inquietação no coração de vocês é o Deus Pai sendo revelado. Ele se mostra àqueles que têm interesse em ouvi-lo. Então abra o seu coração, não tenha medo, não tenha vergonha, não pense em quem está ao seu redor. Se renda a esse grito de desespero do Espírito Santo falando: vem, vem. Quem tem sede, venha. E a noiva diz: venha, venha, Deus, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não consigo mais lutar sozinho. Eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo. E eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Eu gostaria que vocês falassem com Deus agora. Fala com Ele tudo que tem te afligido, tudo que tem perturbado o seu espírito. Coloca à tona o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com sua namorada, com seu namorado, tudo que tem dado errado, o trabalho que é muito exigente, tudo. Coloca isso diante dele. Diante dele. Deixa ele te apresentar essa paz. Deixa ele te apresentar esse doce espírito.